Quando eu te perguntei dos BRICS, né? Naturalmente coloca o Brasil ali nesse bloco, né? Um bloco econômico, né? Que mas próximo de Rússia e China. Né? China. Basicamente relação com a China. E aí como é que fica? O Brasil vai estar mais aproximado a Estados Unidos ou mais aproximado à China, né? Isso vai depender mais dos próprios Estados Unidos do que de nós. Ah, é? Muito mais. Por quê? O pessoal... A gente tem uma relação hoje econômica gigantesca com a China. Verdade, não tem que discutir. Mas quem que é o segundo parceiro comercial brasileiro? Estados Unidos. Sim. Então, assim, não dá pra não... O pessoal anti-americano acha que dá pra simplesmente não conversar com os Estados Unidos. Não dá. Simplesmente tá. Então, assim, a gente não tem uma estratégia. Começa daí. Os Estados Unidos, adivinha só, também não tem uma estratégia para a América do Sul. Não é só para o Brasil. Eles não têm uma estratégia para a América do Sul. Você pega toda a doutrina geopolítica dos Estados Unidos, toda a literatura de segurança e defesa, tudo isso. O que eles falam? Ásia, 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 Europa, um pouquinho de Oriente Médio e acabou. Um pouquinho fala das Américas, geralmente ligado ao narcotráfico. E é isso. O que isso revela? Eles não sabem o que vão fazer com a gente. Eles não têm a mínima ideia. E nem interesse. Não, eles não sabem. Não é que nem tem interesse, eles não têm a mínima ideia. Porque sempre foi uma região muito confortável. Nunca nasceu uma grande ameaça para eles aqui, a ponto de, opa, temos que nos preocupar aqui. Nunca teve. Mesmo quando o Brasil tinha alguma ascensão maior, o Brasil não era um país antagonista aos Estados Unidos. Né? Por exemplo, quando a gente pega lá o período do governo Lula, né? O Lula com aquela retórica toda anti-Estados Unidos, mas foi só o Obama chegar lá e bater nas costas dele e falar, esse é o cara? Pronto, os olhinhos dele brilharam, né? Meu companheiro. O Obama falou que eu sou o cara. Ficou todo, né? Então, assim, é uma situação complicada. Eles não sabem o que vão fazer com a gente. Nós não temos estratégia nem mesmo pra nós, então, pior ainda. Só que o que acontece? Nesse processo de retração dos Estados Unidos e reorganização das suas forças internas, onde eles vão ter que priorizar um pouco a sua área externa, principalmente o Pacífico, isso vai deixar uma abertura para o Brasil, que nem eu falei, que vai puxar o Brasil para o seu destino atlântico. Não dá também para a gente antagonizar os Estados Unidos. Aliás, eu defendo isso. E aí, o que o pessoal não entende quando eu falo de um país ou de outro? É que eu defendo que o Brasil fosse uma espécie de Suíça mundial. Falasse com todo mundo. Neutra, incondicionalmente neutra, falando com os Estados Unidos de manhã, com a China à tarde, com a Rússia à noite e com a Índia de madrugada. Entendeu? Dane-se se eles têm problema entre eles. Problema deles. Nós não temos problemas com ninguém. Agora, não é fácil você ser neutro. É muito difícil. Tá? A gente não tem essa expertise de conseguir manobrar por entre esse cenário. Quem tem muito disso são os Estados Unidos. Os Estados Unidos sabem muito bem de política externa americana, ela é muito eficiente nessa parte de manobrar por entre forças diferentes. Eles conseguem falar com Israel e Arábia Saudita ao mesmo tempo, por exemplo, né? Hoje em dia tá mais complicado para eles, mas eles têm esse papel. A Inglaterra, por ser uma nação predominantemente de banqueiro, tem cabeça de banqueiro e sabe que o banqueiro só vê lucro, tá pouco se lixando para qualquer outra coisa. A China também tem um pouco dessa habilidade, também de conseguir conversar entre parceiros diferentes. O Brasil não tem, mas eu acho que o Brasil deveria desenvolver em cima disso, porque a gente vai ter que ter uma interlocução maior nesse processo de desordem mundial. O Brasil não pode assumir lado que não seja o dele. Isso significa que nós estamos fechados incondicionalmente com as democracias ocidentais. Não. Foda-se. Nós estamos fechados com nós. Se for interessante falar com as democracias ocidentais nos assuntos que forem interessantes, nós vamos falar com eles nos assuntos que forem interessantes. Se for interessante falar com as ditaduras, nós vamos falar com a ditadura. Eu falo isso porque, assim... Pode citar grupo aqui, alguma coisa? Por favor, pode. Pegar, por exemplo, o pessoal do MBL. Incondicionalmente a favor das democracias ali dos Estados Unidos e Europa. Você não pode fazer isso. Se Estados Unidos fizesse isso, eles não tinham ganhado a Guerra Fria. Por que os Estados Unidos ganhou a Guerra Fria? Porque eles fecharam muito com as ditaduras. Sim. Eu não tô nem falando das Américas. Mas quem que era o principal parceiro deles no Oriente Médio, além de Israel? A Arábia Saudita. Você imagina se eles não tivessem um vínculo fortíssimo com a Arábia Saudita? Você vai me falar que a Arábia Saudita é democracia? E Singapura? Singapura, no período da Guerra Fria, era uma ditadura também.
Mas ninguém falava nada, porque no caso dele era um bom ditador e tudo mais. Então assim, se você... Coreia do Sul também era uma ditadura no período da Guerra Fria. Se você ficar escolhendo amigos, você não vai falar com ninguém. E esse também é parte do erro que os Estados Unidos cometeram dos anos 2000 pra cá também. Perderam muito dessa malandragem, digamos assim, dessa postura, né? Sim. Começaram a desenhar muito mais um mundo do lado bom, do lado mal, e isso começou a se voltar contra eles. Então assim, você pega, por exemplo, um grupo como o MBL, que tem essa postura, fechar incondicionalmente com a democracia, é péssimo para o Brasil. A gente tem que falar, que nem eu falei, se tiver que falar com a Coreia do Norte de manhã e falar com a Coreia do Sul à tarde, a gente faz isso, não tem problema. E à noite a gente entra com o Japão, sabe? E é essa a postura. Então, eu vejo isso. O Brasil deveria assumir essa postura de uma grande Suíça global, abraçando o seu atlantismo, fortalecendo principalmente a sua marinha, tá? Aumentar significantemente a sua capacidade de submarinos nucleares. E eu coloco aqui pelo menos uns 10, 12 submarinos nucleares. Então eu sei que é hoje irreal. Tá indo pro segundo, é isso? Ou tá no primeiro? Nem chegou na metade, acho que do primeiro ainda. Tipo, e ainda por cima mas o único... Mas o projeto são para 2, é isso? Se eu não me engano. Mas tem um problema também, né? É uma parceria justamente com a França, que é um país geopoliticamente rival do Brasil. Porque o foco estratégico da França sempre foi o Atlântico Sul. Eventualmente, se o Brasil tiver um interesse maior ali, vai se contrapor aos interesses franceses. A gente já teve um exemplo muito breve, muito superficial disso, por exemplo, na Guerra da Lagosta, que não virou uma guerra de fato, mas mostrou-se que há contraposições geopolíticas entre os dois países. Mas até aí a França também vai ter muitos problemas no futuro, daria pra gente aproveitar. Tudo isso que eu tô falando é muito assim, seria muito bonito se a gente tivesse uma estratégia, tudo isso. Não dá pra fazer muita coisa agora, a não ser se preparar pro vendaval que vem vindo, tá? Que é essa crise demográfica. Então a minha pergunta é relacionada aos Estados Unidos e os BRICS, pelo que eu entendi, eles não estão muito preocupados com o Brasil, né? É mais o brasileiro achando que é aliado deles do que o contrário, né? Por exemplo, em relação aos Estados Unidos. Uhum. O Brasil é aliado dos Estados Unidos? Não é. O Brasil pode se achar, ou que tem uma cultura de alinhamento com os Estados Unidos. Pelo contrário, de lá para cá não tem isso. É só daqui para lá de querer estar perto dos Estados Unidos e achar que isso é bom. Isso entra numa discussão que recentemente pegou muito fogo em alguns podcasts, da questão nós ocidentais. Eu tenho uma má notícia. Nós podemos nos considerar ocidentais. Mas não somos. Eles não nos consideram. Aí vem o espertão, né? Aí ele vai lá, Ocidente e Oriente. Aí joga o mapa lá. Aí pega, aqui, ó, desse lado do mundo é todo mundo ocidental, aqui é oriental. Pronto, o cara ganha a discussão. Não é isso. Quando a gente falou Ocidente e Oriente, geográfico, é isso. Mas não é o Ocidente e Oriente geopolítico. Geopolítica é outra coisa. Quando a gente fala Ocidente, o que eles lá, o que importa não é a nossa opinião do que a gente se considera para eles. O que importa para eles é a opinião deles. Não somos nós que temos que falar que somos iguais a eles. Eles não nos consideram. Para eles, o Ocidente é Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália e Nova Zelândia. Pô, mas Austrália e Nova Zelândia não fica no Ocidente, porque não é uma construção geográfica, é a construção daquilo que eles chamam de construção civilizacional do Huntington. Para eles, o Ocidente é isso, tá? Tem validade ou não? Aí é uma discussão acadêmica que vai entrar e é perda de tempo. O que importa é, quando eles lá falam o Ocidente, não falam da gente. Sim. É isso que a gente tem que pôr na cabeça. Eu, honestamente, eu não acho isso um problema. Eu acho isso até bom, porque isso reforça a capacidade que nós podemos ter de papel de neutralidade. Eles consideram nós como latino-americanos, que eu também considero errado. Porque eu não colocaria também nesse papel de latino-americanos o Brasil. O Brasil tem uma outra estrutura civilizacional diferente dos outros países latino-americanos. E diga-se de passagem, mesmo nas Américas também não dá pra você colocar no mesmo balaio o México com o Uruguai, por exemplo. Bolívia com sei lá, com Cuba. Não dá. São aspectos civilizacionais diferentes. Então eles errariam nesse sentido. Brasil é Brasil. Seria uma civilização à parte, se a gente for pegar nesse sentido. Então, assim, a gente querer fazer parte de um Ocidente obrigatoriamente, a gente tem muito mais a perder do que a gente construir a nossa própria base de política externa. A gente perderia esse papel de neutro.
Entendeu? Eu acho que seria o foco por aí. Porque também tem o pessoal anti-americano também, né? Não, a gente não tem nada a ver com os Estados Unidos, a gente é inimigo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos fizeram tudo aqui. Os Estados Unidos, a CIA matou o Getúlio, matou o coronel lá do programa nuclear, já fez tudo ruim aqui. Imagina, né? Se é negativo, Estados Unidos tem que ser destruído. Não é assim. Não é assim. A gente teve circunstâncias onde os Estados Unidos foram aliados do Brasil. Por exemplo, na disputa que a gente teve com a França, que eu acabei de falar. Na disputa com a França, os Estados Unidos fecharam junto com o Brasil. Eles arbitraram a favor do Brasil, contra a França. Isso deixou o De Gaulle, por exemplo, na época, putaço da vida. Putaço da vida. Embora ele também não gostava dos Estados Unidos. Na disputa, não me lembro agora da região lá com a Inglaterra, Estados Unidos também veio em favor do Brasil. Não é uma relação fácil, mas a gente não pode ser, nós não podemos ser antagonistas, mas não podemos também achar que eles vão ser nossos amiguinhos. Não existe amigo em geopolítica, existe interesse. Quem entra nesse papinho de fechar incondicionalmente um com o outro é moleque, criança que não tem noção de como que a vida funciona nas relações internacionais. Muito bom. Eu escuto esses argumentos nesse sentido, né? Que os Estados Unidos sabotam o Brasil e tal, e atrapalha o avanço do Brasil. E alguma coisa atrapalha mesmo? Mas o papel deles... Até porque o papel dele é o interesse dele, né? Não é o nosso. Exato. Porque na cabeça desses caras também, Glauber, é o seguinte... Os Estados Unidos não estão deixando a gente ser potência. Eu acho que eles pensam que o mundo é uma fila, aí você chega ali na frente e você fala, Estados Unidos, posso ser potência? Ah, pode, Brasil. Vem, senta aqui do meu lado. Eles acham que a China fez desse jeito. Chegou a chinesa, agora vocês vão ser potência. Senta aqui do meu lado. Viraram pra União Soviética. Né? União Soviética, senta aqui do meu lado. Não é assim. Você cria o seu papel. Por que os Estados Unidos se aliaram com a China contra a União Soviética, por exemplo? Que era tinha um papel muito grande que poderia ser vital para derrotar o principal inimigo dos Estados Unidos naquele momento, que era a União Soviética. Não foi que eles foram convidados. Eles tinham algo a oferecer e conseguiram conquistar isso. É a mesma coisa do Brasil. Ninguém vai deixar Brasil ser potência. Isso é uma infantilidade, né? Tipo, eles não deixam a gente ser potência. E eles não têm que deixar. O Brasil que tem que correr atrás disso. Agora, você está num país que você não tem uma doutrina geopolítica. Você não tem... Quer dizer, doutrina tem, mas não tem uma doutrina de Estado para o Brasil se configurar como uma potência geopolítica. O pouco que está escrito de doutrina geopolítica é muito ruim, diga-se de passagem, tá? Muito ruim, porque tem essa porcaria dessa obsessão em ocupar o interior, tá? Você não tem um planejamento de Estado, você não tem um foco em construção para baratear o custo da energia. Energia no Brasil é muito cara e é muito ineficiente, né? Precisa de Estados Unidos impedir o Brasil? A gente mesmo se sabota. Não adianta. Os Estados Unidos é o menor dos nossos problemas.